Boa noite. Paz e alegria, tudo bem com vocês? Então tá bom. Eu sou o Júnior da Ceia. Eu sou a Ceia do Júnior. Temos 13 anos de casados, né? 2 filhas. Ficaram em casa hoje. E a gente já tá na comunidade. No próximo ano, no mês de março, vai fazer 7 anos que a gente faz parte da comunidade de Missão Belém, nessa graça. Né, esposa? Sim. E nessa noite foi proposto para a gente falar um pouco de alegria, um pouco de Natal e falar um pouquinho da nossa vida, né? A gente já está tremendo aqui, é muito simples, graças a Deus que na missão é tudo muito simples, então é tudo muito gostoso de se fazer, porque quem está aqui é igualzinho a quem está sentado, então vai sair coisa mais ou menos, mas como o padre disse, como o Kaique disse, vai ser a vontade de Deus. Aquilo que sairá da nossa boca é porque Deus quer que seja proclamado nessa noite. Já foi dito que nós estamos na boca, já está na cara do gol para que possamos celebrar o Natal do Senhor, né? Já está praticamente há 365 dias atrás, nós estávamos fazendo planos, preparando a nossa ceia de Natal. E uma pergunta que eu queria fazer, mas ninguém precisa responder, responde para o seu coração. No ano passado, quando vocês estavam se preparando para a ceia de Natal, vocês estavam se preparando para quê? Vou dar 3 segundos para vocês responderem no seu coração. Vocês estavam preparando aquele pernil maravilhoso? Aquela lasanha? Ou vocês estavam se preparando realmente para aquilo que a gente vai viver no próximo sábado? Não esse agora, no próximo sábado, que é dia 25. O dia que eu celebro o meu nascimento é dia 20 de março. Dia 25 de dezembro, a gente celebra, né, esposa? O nascimento daquele que é o nosso tudo. A nossa razão que estamos aqui essa noite nos traz Jesus Cristo. Nossa comunidade se traz o nome de Missão Belém, porque Belém é simplicidade, Belém é humildade, Belém é pobreza, Belém é pequenez. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não quis que a gente preparasse uma ceia de Natal maravilhosa. Já me vem ao coração, por volta do ano de... Quando que a Thalita faleceu, esposa? Você lembra? O ano? 2015. No ano de 2015, nós estávamos desempregados. Sempre quando nós falamos nós, porque se ela está grávida, eu estou grávido. Se eu estou ruim, ela está ruim. Se eu estou bem, ela está bem. Porque aqui é uma só carne. Então, no ano de 2015, nós estávamos desempregados. Só uma aspas. E a gente só tinha frango em casa para fazer a nossa ceia de Natal. Né, esposa? Então a esposa fez risoto de frango, frango frito, frango no molho, lasanha de frango, quase a sobremesa era de frango, né? Mas pela graça de Deus tinha uma gelatina escondida no armário, não era de frango, graças a Deus. Quando era por volta das 6 horas da tarde do dia 24, nós recebemos uma ligação de um amigo nosso que precisava de um lugar para passar o Natal, né, esposa? Aí eu falei, não vai ser aqui em casa, irmão, porque você vai sair, não vai ser o Natal da hora. Porque a gente sabia que o outro lado era uma família que tinha um poder aquisitivo legal, só que naquele ano ele tinha tido uma perda da irmã dele de câncer. Então ele estava muito mal. Eu falei, irmão, pode vir, mas é simples, sem ela saber. Aí ela falou, quando eu cheguei em casa, eu falei, esposa, o casal de amigos nossos, Rafael e Mariana, vai passar o Natal aqui com a gente. Como, Júnior, que a gente vai fazer? Eu falei, do jeito que a gente já estava programado. Quando ele entrou na nossa casa, que ele chegou lá por volta de umas 10h30 da noite, nós montamos uma mesa bem bonita. A gente tinha ganhado um pinheirinho de Natal e nós colocamos os nossos talheres, os nossos pratos, né, esposa? E no centro da nossa mesa nós colocamos a imagem de Nossa Senhora das Graças, que a gente tem em casa. Hoje a gente não tem, que a gente já doou, porque nada é nosso, então a gente vai dando, né? Quando esse nosso amigo entrou em casa, ele se deparou com aquela simplicidade. Ele falou, aqui é o verdadeiro Natal. Porque a gente não tinha nada para oferecer para eles, mas a gente tinha muito amor. A gente acolheu e ali a gente bem viveu o Natal. O Natal para nós
não é simplesmente o nascimento de uma criança. É muito bom quando uma criança nasce, né, esposa? Quando as nossas filhas nasceu, foi uma alegria imensa. Mas a gente precisa entender que quando nasce o nosso Salvador, é algo diferente. É algo que a gente tem que dar uma atenção especial. Porque daqui a alguns meses a gente vai celebrar o Natal. Daqui a alguns meses, eu não me recordo quando que vai ser a Páscoa, o ano que vem, a gente vai celebrar a salvação do mundo. Então, para que possamos chegar até a salvação do mundo, nós precisamos ter um início. O início é no nascimento. Então, que nós possamos nessa noite, se a gente já estava programando a ceia de Natal diferente, a gente pode replanejar o nosso Natal. Nós possamos colocar dentro do nosso coração que nós possamos receber Jesus. Quando nós fazemos o nosso aniversário, eu não sei se aqui todos já fizeram isso no Natal. Vocês fazem um bolo e cantam parabéns para Jesus? Olha aí, ó. Da hora. Nós cantamos, nós celebramos. Com vela e tudo. Esse é o sentido. Essa é a alegria. E ontem a gente estava vivendo um momento de oração da nossa fraternidade, que a gente faz parte da fraternidade Caná, São Bento de São Bernardo. E a gente chegava conversando ali, era online, né? A gente faz reza o Santo Terço toda quarta-feira à noite. E a gente estava... O Natal vai chegando e a gente vai achando que as nossas forças estão acabando. Então está chegando a hora da gente reabastecer. O nosso tanque já está quase na reserva, né? Porque não foi um ano fácil que nós vivemos. Não foi um ano a qual nós pensamos e planejamos. Quando passar o Natal, a gente já vai começar a celebrar o ano novo. E a gente começa a fazer um monte de planos. Eu tenho como rotina, quando dá meia-noite, eu dou um beijo na esposa, nas crianças, e eu me recolho e vou rezar. E vou entregar o ano que a gente está iniciando. Mas eu não peço nada para o Senhor. A gente vai contar um pouquinho daquilo que aconteceu conosco nesse ano. Eu tenho certeza que eu não pedi para o Senhor. Eu não pedi para Ele aquilo que aconteceu comigo e com a nossa família. Não só comigo, porque se acontece comigo, acontece com ela. Eu tenho certeza que ela sofreu muito mais do que onde eu estava. Então que nós possamos reabastecer. Se a gente tem um combustível, o Kaique bem nos impulsionou. Aqui é muito fácil ser abastecido pelo Espírito Santo. Quero ser abastecido do Espírito Santo na minha casa, no meu trabalho. É ali que eu tenho que ir, no meu dia a dia. Aqui o Kaique falou palavras bonitas, palavras que veio ao coração dele porque o Espírito Santo impulsionou ele também. Difícil assim a gente ser do Espírito Santo lá fora. Então que nós possamos sair daqui, conforme o Kaique disse, diferentes. Não podemos sair da mesma maneira, porque há 15, 20 minutos atrás, no máximo, não passa disso, nós acabamos de comungar o nosso Salvador. E quando nós comungamos, Jesus permanece de 15 a 20 minutos dentro de nós. Dentro de nós. Por isso que se pede para não se alimentar, porque ainda nós estamos saboreando ele dentro de nós, e ele está fazendo a cura que ele precisa. Eu vou ler uma passagem bíblica para vocês, porque uma das coisas que a Cris e o Tico pediu para falar é sobre a alegria, para que nós possamos se alegrar. Natal não é sentimento de tristeza, não é sentimento de... Porque Jesus nasceu numa manjedoura no lugar mais pobre possível, que é um lugar triste. Ali é alegria, ali é amor, ali transborda tudo que possa imaginar na nossa cabeça que seja de bom estar ali, na simplicidade do presépio. Ele não está ali ainda, mas já está a caminho, já está
Nossa Senhora, nessa semana, ela já começa a sentir dores de parto, né? Já se começa a sentir dores de parto. Então, nós já estamos celebrando. É júbilo, é alegria. Então, quem tem a palavra de Deus, se quiser... Essa passagem está em Filipenses. Deixa eu ver se eu não erro. Né, esposa? A esposa daqui a pouco ela vai falar. Ela fala também, tá, gente? Tá? Ela fala. Ele fala mais que eu, mas eu falo também. Ela fala, graças a Deus. Então daqui a pouco ela vai falar. A passagem está em Filipenses capítulo 4, dos versículos 4 a 7. Eu peguei o gancho da liturgia do último domingo, que a primeira leitura, Salmo, segunda leitura, Evangelho, falava de alegria. Então, a Cris, a gente viu no caminho, ela deu uma luz do domingo, que é o primeiro dia da semana, até o sábado, a gente está celebrando a alegria. E domingo se inicia mais uma semana. Então, no domingo a gente vai acender a quarta vela do Advento, e é onde a gente vai entrar para a semana, onde é uma semana de júbilo. Então, vamos lá. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecido de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações. Mediante a oração, as súplicas e as ações de graças, e a paz de Deus, que excede de toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo. Palavras do Senhor. Que possamos nos alegrar, que possamos colocar todas as nossas preocupações. Como eu disse, não foi um ano fácil, e ainda a gente não está enfrentando algo que é normal para a gente, que é o nosso cotidiano. A cada noite, a cada amanhecer, é uma notícia diferente. É uma notícia que nos amedronta, é uma notícia que nos faz colocar para baixo, mas a palavra diz: apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Que não possamos desistir, que não possamos desanimar. O mundo nos oferece o maior desânimo possível, mas que nós colocamos os nossos joelhos no chão e possamos reabastecer as nossas forças. Um cristão que não tem um joelho, pelo menos com um calo, é porque está precisando dar uma animada, dar uma alegrada, porque a gente só consegue vencer quando a gente reza, quando a gente pede ajuda, né, esposa? Sim. Para que nós possamos ouvir a sua voz, né, esposa? A gente queria passar um pouquinho dessa alegria de ser de Deus. Como eu disse, esse ano não foi muito fácil para nós lá em casa. Eu digo não só para nós lá em casa, mas para muitos de nós foi difícil. Mas a esposa vai contar um pouquinho, porque ela sabe mais, que eu estava meio assim, fora de mim, fora de si. Então deixa ela falar, né, esposa? Vou até largar o microfone, tá? Tá. Como o Júnior falou, né, não foi um ano fácil, mas a gente pedia sempre para Deus, né, para fazer da nossa vida a vontade dele. E quando a gente pede para Deus, né, fazer a vontade dele na nossa vida, a gente não imagina o que vem pela frente. Então a gente começou um ano com muita evangelização online. A gente, diante de toda a pandemia, a gente tinha no coração: Deus vai me guardar, Deus vai me guardar. E Deus guarda a gente. Deus guarda a gente em todos os momentos. Mas muitas vezes a gente tira o olhar de Deus. A gente acha que a gente tá seguro. E quando foi em julho, diante de toda essa pandemia, diante de todo o Covid, o Júnior
chegou em mim e falou assim, ó, a gente vai ter que tomar a vacina, então vamos marcar pra gente tomar a vacina, tudo certinho, porque pelo menos a gente começa com a nossa vida, né? Evangelização, sair, então a gente vai estar mais seguro. A gente tomou a primeira dose da vacina, mas a gente não tinha noção que a gente estava infectado, porque eu não estava sentindo nada e nem ele estava sentindo nada. E aí a gente deu domingo Belém pro pessoal e quando foi na parte da tarde a gente foi tomar a vacina. O Júnior no sábado, ele falou assim, nossa, eu tô tão cansado, eu só quero dormir. Mas a gente vinha de uma semana trabalhando direto. O Júnior trabalhou no sábado, trabalhou no domingo, começou a segunda, né? Na sexta-feira tava exausto. No sábado ele falou assim, eu tô com o meu corpo doendo. E eu nunca pensei na minha vida que fosse o Covid. Porque no nosso coração é lá fora. A gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, né? E mesmo assim, se a gente pensasse que ia acontecer, a gente ia falar assim, a gente vai pegar leve. A gente fica 15 dias e de boa. E aí o Júnior acordou no domingo, a gente deu domingo Belém, fomos de tarde tomar a vacina. Isso era 3 horas. Quando foi 4 horas que a gente chegou em casa, o Júnior já não levantava mais do sofá. E aí as meninas queriam sentar no sofá e ele lá derramado no sofá. Eu falei, ó, esposa, então vou fazer o seguinte, eu vou pegar o colchão e vou colocar aqui e você fica. Liguei pra minha sogra, eu falei, dona Eva, o Júnior tá ruim, tomou a vacina e ficou ruim. Ela falou, filha, esquenta não, tomei a vacina, quase que morri. É reação da vacina. Aí eu falei, é verdade, reação da vacina. Aí eu falei, mas eu tomei e não deu nada. Ela falou assim, vai de organismo para organismo, né? Talvez o seu ainda vai reagir. E na verdade não era. Na verdade era porque a gente não podia tomar a vacina infectado. Então o Júnior, por conta da obesidade, por conta da obesidade dele, né? Então prejudicou mais ainda. E aí, quando foi na segunda-feira, ele falou, eu vou trabalhar. Eu falei, Júnior, será que é reação da vacina mesmo? Ele falou, lógico que é cansaço, reação da vacina, é tudo. Foi trabalhar. Chegou pior. Na terça-feira, Júnior, você tá ruim, você tá pior do que sábado. Ele falou, mas eu tenho que trabalhar. Fiquei tantos anos desempregado, a gente passou por tanta luta. Se eu não for trabalhar, você é mandado embora. E eu fui trabalhar, ele me deixou no serviço. E aí ele foi pro serviço dele. Quando ele chegou lá, ele já não aguentou. E aí falou com o chefe dele, ó, eu preciso ir embora, passar no hospital, porque eu não tô legal, não. Na verdade, ele já tava no coração dele que era Covid. Ele sabia, mas ele não queria acreditar. E nem eu. Aí ele foi pro hospital, chegou lá, fez o exame, tudo. E aí só ia sair depois de 10 dias o exame. 7 dias. Aí eu falei assim, Júnior, é o seguinte, o exame só vai sair daqui 7, 10 dias. Então é melhor você fazer o teste rápido. Porque eu tô trabalhando, as meninas estão em casa. Se caso for o vírus mesmo, a gente vai ter que tirar as meninas, a gente vai ter que ficar a quarentena em casa e tudo mais. Ele falou assim, então tá bom. Eu falei, passa na farmácia e faz o exame. Ele falou, beleza. E assim ele fez. Ele fez o exame, deu positivo. Na minha mente, quando ele me ligou, ele falou assim, amor, deu positivo. Eu pensei o quê? Ele vai voltar no médico pra pegar a receita pra começar a tomar os remédios. Foi totalmente diferente. Ele saiu da farmácia, foi direto numa padaria, comprou um potão de Danone, comprou um saco de pão de queijo e foi pra casa. E aí me ligou, ele falou assim, ó, tá tudo sob controle, já comprei a comida, você pode vir embora que a gente tá infectado, comida não vai faltar. Eu falei, Júnior, mas e aí, você não vai tomar medicamento? Depois eu vou pro hospital. Porque na verdade ele já tinha no coração dele, ele tava obeso, ele poderia não resistir. Então o medo foi bem maior
dele ir. E aí, diante de toda essa agonia, eu falei, meu, ele tem que ser medicado, eu não sei se eu tô com vírus, porque até então eu não tava sentindo nada. Júnior, você tem que ir pro hospital, você tem que ir pro hospital. Ele falou, não, eu só vou depois. Aquilo ali foi me agoniando, porque ele já tava muito ruim mesmo. E quando eu falei com ele, que ele falou que já tinha comprado o Danone e o saco de pão de queijo, a voz do Júnior já não tava mais a mesma. O Júnior já estava cansado. Ele já estava entregando a alma dele para Deus. Porque quando ele ficou sabendo que deu positivo, se a cabeça da gente não tá boa, o corpo também não vai funcionar. Então aí o Júnior já começou a ficar cansado. Aí eu fui pedir a saída do meu trabalho. Cheguei em casa, o Júnior já estava... Ele estava em estado que eu nunca imaginei na minha vida que o Júnior soubesse que ele estava com Covid e ele ia se entregar do jeito que ele se entregou. Eu falei, Júnior, vamos pro hospital. Não. O que eu fiz? Liguei pra Tati, do Rodrigo, e falei assim, ó, o seguinte, eu já não tenho mais força com o Júnior. Ele é desobediente, então eu preciso de ajuda. A Tati falou, Júnior, é o seguinte, se você, em meia hora eu tô chegando aí que a gente vai pro hospital. E aí ele aceitou ir pro hospital. Chegou lá, a saturação tava ruim, ele já tava dando febre, ele já tava com a respiração já no extremo, e o médico falou assim, você consegue controlar a sua saturação em casa, então vai pra casa porque eu não posso te internar, ainda tá legal, mas se baixar você tem que voltar. E nisso a gente ficou indo e voltando. Era uma agonia pra mim, porque o dedo do Júnior, ele é gordo, e quando eu colocava no aparelho pra medir a saturação dele, não pegava direitinho a digital dele, então dava sempre um erro. E aí eu me desesperava e corria pro pronto-socorro com ele, porque eu tinha medo de baixar a saturação dele de uma vez. Cheguei lá no hospital, aí o médico pegou e falou assim, eu falei, doutor, ó, tá muito baixo. Ele falou, não, tá boa. Eu falei, não tá, porque no meu aparelho dá um, e quando eu chego aqui dá outro. Ele falou assim, você tá com o aparelho aí? Eu falei, tô. Ele falou assim, então pega aí pra mim ver. Ele pegou o aparelho e falou assim, ó, o dedo dele, aí explicou, o dedo dele é gordinho, então possa ser que a digital não tá pegando, então você vai medir pelo o dedinho menor que ele tem. E assim aqui, ó, dá 2 do meu. E assim a gente fez. E aí bateu tudo certinho, mas quando foi na sexta-feira, o Júnior tava pior ainda. A Cris e o Tico foi lá em casa, abasteceu a gente de comida. E ali eu já não tinha mais força com ele, porque eu estava infectada também. Então, quando estava dando o 8º dia em mim, o dele já estava no 10º. Então foi onde eu estava piorando e ele estava pior ainda do que eu. E aí eu falava assim para Jesus, eu falei assim, Jesus, a gente já passou por tantas dificuldades financeiras dentro da comunidade, com família, mas eu acho que essa dificuldade que a gente está passando é a pior de todas, porque ali o Júnior já não tinha mais o fôlego. E eu pedia pro Senhor, Senhor, dá o fôlego da vida. Eu imaginava as crianças que estavam na minha mãe, e eu falava para Jesus, Jesus, diante de todas as dificuldades que a gente teve, a gente é uma família feliz. A gente tem dificuldade como qualquer outra família, como qualquer marido e mulher, mas nós somos felizes. E aí eu falei pra Jesus, eu não tenho mais força, o Júnior precisa ser internado, porque eu não tô conseguindo cuidar dele. Liguei pra minha cunhada, falei, ó, Yara, é o seguinte, o Júnior tá muito ruim, a saturação dele já estava a 91. E eu falei assim, eu preciso que você leve ele pro hospital, porque eu não posso, e chegar lá você pede pra internar ele, porque o meu medo é o Júnior morrer aqui do meu lado. Ele já não queria tomar o remédio, ele já não tinha força de comer, porque ele já tinha se entregado, porque todo mundo fala a mesma coisa. Até
hoje, mesmo diante, né, que tá amenizando aí, a gente tem que crer que tá. O pessoal fala assim, se uma pessoa gorda pegar a Covid, ela morre. Então o Júnior, ele colocou isso na cabeça dele. Então ele pensava assim, eu vou morrer. Então pra que eu vou tomar remédio? Pra que eu vou me alimentar? Eu vou morrer mesmo. E minha cunhada foi, levou ele. E aí foi triste quando ela me ligou e falou assim, ó, eu consegui internar o Júnior, porque aí a minha ficha caiu. Eu comecei a lembrar das pessoas que a gente conhece, que foi e não voltou mais pra casa. E ali eu falava pra Jesus, Jesus, o Senhor atendeu o meu pedido, que era a internação dele, pra ele ter cuidados. Agora Jesus, vai naquele leito do hospital, dá o fôlego da vida, porque eu preciso do meu esposo, as minhas filhas precisam do pai. E cada dia que o Júnior ficou naquele hospital, na sexta-feira que ele se internou, conseguiu uma vaga no Ruge Ramos. Ele foi pra lá de tarde, não consegui mais falar com ele. Ele ficou na sexta, no sábado, domingo. Os médicos ligavam e falavam assim, ó, cada vez mais ele tá piorando. Cada vez ligava, a gente achava que o médico ia falar alguma coisa de bom, ele falava, ó, tudo pode acontecer. E na segunda-feira, passou a semana, o médico falou assim, ó, ele vai usar uma máscara. E se ele não reagir bem, a gente vai ter que entubar. E eu falava pra Jesus, Jesus, eu aceito. Se for pro bem dele, eu acredito na medicina, mas eu acredito em Deus também. Então eu falei assim, Jesus, que o Senhor possa fazer a tua vontade. O Júnior foi entubado. Eu não consegui ver ele, né, antes de toda essa situação de intubação. E eu queria saber como que ele tava lá no hospital, mas eles não deixam a gente entrar. Então o que eu pensei? A única pessoa que pode ir lá é um sacerdote, porque pode dar a unção dos enfermos nele. Eu liguei pra Tati e falei assim, olha Tati, é o seguinte, eu não consigo ver o Júnior, o médico liga e fala que a situação dele é essa. Então o que eu pensei? Se a gente falasse com o Padre Paulinho ia lá, dava a unção e conseguia ver o Júnior se o que os médicos estão falando é isso mesmo. E assim a gente fez. A Tati ligou pro Padre Paulinho, tinha retiro em Jundiaí. Atrasamos toda a agenda do coitado, mas ele não deixou o Júnior sem a bênção. Ele falou, pode marcar no hospital que eu vou. E aí quando eu liguei lá pra falar, ó, eu queria que um sacerdote fosse dar a bênção pra ele, né? Em nenhum momento o hospital falou que não. O hospital falou assim, você tem esse direito. O padre pode vir. E deixa eu te perguntar uma coisa, você vai vir também com o padre? Eu falei, como? Aí ela falou assim, você vai vir com ele? Eu falei, vou. Aí ela falou assim, então eu vou colocar o seu nome aqui também pra você subir com o sacerdote. Eu falei, não, eu não acredito. E pela graça de Deus, chegamos no hospital. O padre conseguiu subir na UTI comigo. A gente colocou toda a veste. Eles abriram aquela UTI. E eu falei pro padre, o Júnior tá naquela maca. Quando eu olhei para aquela direção, eu falei assim, o Júnior tá ali. O padre falou, não filha, pode ser outra pessoa. Eu falei, não, o Júnior tá ali. O enfermeiro levou a gente. Quando eu cheguei lá, que eu vi o Júnior do estado que ele estava, eu falei assim, Jesus, traga meu esposo de volta. Traga meu esposo de volta. O Júnior tava com aquele cano na boca, cheio de aparelhos no corpo, os pés inchados, tava com a sonda, se alimentando pela sonda. Ali o padre foi e
deu a unção. E o enfermeiro, ele viu que era o sacerdote, e ele chegou e falou assim: eu acredito que tudo que fala para uma pessoa que tá nessa situação, tá sedado, ela ouve. Então vocês podem rasgar o coração. Aí o padre falou assim: ouve mesmo? Ele falou assim: eu acredito que sim. E eu acredito também que isso é uma boa recuperação para ele. Ele vai ter uma boa recuperação, porque aí ele só ouve tragédia. Ele tá ouvindo tudo. Então, a pessoa do leito do lado morreu. Então, eles não vão falar assim: nossa, o Júnior tá ali, vamos falar baixinho que deu essa pessoa. Não, tá todo mundo junto ali. Então ele falou assim: eu acredito que toda pessoa que tá nesse estado, ela ouve. E a saturação do Júnior tava 92, o coração dele tava 88. E aí o padre falou assim: então, já que ele ouve, vamos falar com ele. E ali a gente começou. Eu fui falando: Júnior, eu te amo, as meninas estão bem, eu já me recuperei do Covid. O padre também foi falando com ele, e nisso a gente viu o agir de Deus mesmo. A saturação dele foi para 97, o coração dele foi para 103. Então ele tava ouvindo a gente ali. E ali eu e o padre ficamos empolgados. Eu falei: meu, se ele tá ouvindo, então vamos. A gente só podia ficar 10 minutos na UTI. Os médicos deixou a gente ficar 40 minutos no ouvido do Júnior. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi no sábado que o médico ligou e falou assim: olha, não sei como, mas ele teve uma melhorinha, mas não se anime. Não se anime, que o quadro pode mudar. Depois que a gente foi lá, conversamos com ele, o padre deu a unção, o Júnior cada dia foi se recuperando. Foi lento o procedimento. E no dia que a gente foi no hospital, rezamos no hospital, e eu falava para Jesus: Jesus, traga meu esposo de volta, traga a alegria da vida. Porque eu falava: Jesus, eu sem o meu esposo eu não sou nada. Aqui é uma carne só. A Júlia e a Giovana já tinham voltado para casa. Uma cena que eu não tiro da minha mente foi o dia que eu já fazia dias que estava sem dormir. E aí eu peguei no sono e acordei com a minha caçula vomitando. A gente mora em apartamento, então é tudo muito junto. O meu quarto é do lado do banheiro, e quando ela vomitou a primeira vez, eu acordei. Corri pro banheiro e falei: filho, o que tá acontecendo? E aí tava a Giovana, tadinha, sentada no vaso. E ela falou assim pra mim: mãe, eu tô com muita saudade do meu pai. Eu tô com muita saudade, mas muita saudade mesmo. E quando eu olhei assim pra pia do banheiro, tava um retrato do Júnior numa foto. Ela tava com dor de barriga, ela agarrou naquela foto e colocou no peito. E ali ela começou a vomitar. E quem me conhece, pra vômito, gente, se eu ver uma pessoa vomitando, eu vomito junto, porque meu estômago é muito fraco. E ali Deus me deu uma força que eu não sabia de onde vinha. Era Deus, era o Espírito Santo. Porque na hora eu já peguei, já fui limpar ela, já ajeitei e fui perguntando pra ela, e ela falando pra mim. Eu tava com a foto aqui no meu peito porque a saudade era muito grande. E eu falava pra elas, né? Sentamos no sofá, eu falei: filha, nesses anos todos de caminhada, sempre foi a teoria. Sempre foi a gente ensinando elas que precisava rezar, precisava ter intimidade com o Espírito Santo. E eu falava pra ela: agora é a prática. Agora é a prática.
Então a gente vai ter, não é mais nada teoria, agora é a prática. É rezar, é rezar, é rezar. E foi onde Deus foi dando força pra gente. O Júnior foi se recuperando. Eu consegui mais uma visita, consegui ver ele mais 2 vezes no leito de hospital. Ele conseguiu falar comigo também. O hospital foi muito generoso. Que logo quando ele acordou, todo mundo falava: quando o Júnior acordar, como que vai ser? E eu falava assim: eu conheço o meu marido e ele vai falar. Eu preciso falar com a minha esposa. E quando estubaram o Júnior, quando a sedação dele já estava saindo, ele falou: eu preciso falar com a minha esposa. O hospital ligou, não ligou no meu telefone, mas teve a graça de falar com os pais dele, com a irmã. Meu telefone estava errado na ficha. E foi um momento de deserto que a gente viveu. Foi um momento de luta. Mas a gente nunca perdeu a esperança. Mesmo o Júnior lá, 11 dias entubado, 19 dias internado, a nossa fé era tremenda, porque a gente acreditava que o que Deus tinha pra gente era muito maior. O que Deus tinha pra nossa família era muito maior. Deus sabia que Ele tinha que voltar, que Ele tinha que contagiar as pessoas com alegria de ser de Deus, com alegria que vem do alto. Dificuldade a gente tem, mas a gente tem uma alegria que vem do alto. Uma alegria de evangelizar, uma alegria de estar na presença de Deus. E pela graça de Deus, hoje ele está aqui, firme e forte, se recuperando, com várias sequelas, um monte de gordura no fígado, a pressão lá em cima. Mas Deus deu a graça da gente testemunhar que mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de toda a tempestade, está aqui. Ele ressuscitou. Eu passei alguns dias, dos 19 dias, 8 dias acordado, porque 11 foi dormindo, foi entubado. Eu não tinha esperança de vida, né? Dentro de um leito de hospital, dentro de uma UTI que, como a esposa disse, só se ouve falar de que chega um pior que você. A gente vai entubar o que está do lado, a gente vai ter que transferir esse para um outro local porque ele não está tão bem. Eu não me lembro, não me recordo de nada desses momentos a qual a esposa disse que ela foi me visitar junto do padre. Só que eu tinha a certeza que nós saímos do hospital no dia 12 de agosto. Isso era numa quinta-feira, né, esposa? E na sexta e no sábado, o padre, ele foi até a nossa casa, porque quando nós compramos o nosso apartamento, tinha pedido para que ele pudesse celebrar uma Santa Missa no nosso apartamento. E já fazia quase 2 anos que a gente estava morando no apartamento e ele não tinha ido celebrar pra gente. Oi? Aí ele rapidamente marcou com a esposa. Após eu sair do hospital, fiquei ainda mais 15 dias sem ver ninguém, não podia ver ninguém. Mas ele falou: no próprio sábado
2 dias depois eu vou estar aí para celebrar essa alegria. E quando eu tive a certeza que eu poderia novamente celebrar a vida, que eu poderia jubilar junto com a minha família, não só a minha esposa com as minhas filhas, mas a gente tem os nossos parentes, a gente tem os nossos familiares de fora. Foi tanta gente rezando, né, pela gente, mas a gente não pode deixar de mencionar essa. A gente não pode rotular como uma comunidade, sim, como uma família que se chama Missão Belém, onde em algumas situações a esposa se sentiu desamparada pelos nossos familiares de sangue, onde ela se viu sozinha dentro de casa. A nossa irmã Cacilda, que é a nossa pastora, aquela que nos conduz, ligou para ela e falou: como que você tá aí? Eu falei: eu tô sozinho aqui, mas eu tô bem. Mas eu sabia que ela não tava bem, né? E a irmã Cacilda rapidamente falou: já estou mandando um carro para te buscar, que você sozinha não vai ficar. Eu vou te trazer para a favela e quem vai cuidar de você sou eu. Isso não é algo que vem por acaso. Vem de Deus. Vem daquele que nós iremos celebrar daqui a alguns dias, o nascimento de Jesus, onde a gente não precisa citar nomes, porque senão falta. Mas o Covid, a gente tem medo do Covid. A gente tem medo do Covid. Em falar que não tem medo, a gente tem que respeitar. Onde a gente pega 2 irmãos, onde tem os seus netos que precisa preservá-los. O que não faltou lá em casa foi comida, né? Graças a Deus, porque o gordinho não podia ficar sem comer. Ele podia morrer de Covid, mas de fome ele não ia morrer. A gente recebe a ligação, nós tá chegando aí já, levando comida, levando água de coco, levando fruta, levando tomate, alface. Falei: não, alface e tomate não precisa trazer não, que eu não como esse negócio não. Acho que é isso aí que tá me fazendo mal, acho, cara, não é possível, né? A pessoa sem medo nenhum entra dentro de casa com a gente esparramado no chão, entra, traz uma alegria que a gente vê que vem do céu. Mas pela graça de Deus aqui nós estamos. Quando eu saí do hospital, eu recebi um balão bonito lá, que estava escrito: eu venci o Covid, né? Outros familiares, outras pessoas não tiveram esta mesma graça, mas tiveram a graça de estar diante do Pai nesse momento, como nosso intercessor. Hoje nós temos um intercessor lá no céu, que é o nosso Padre Gilson. Eu acho que eu não fui embora porque ainda eu tenho muito que fazer aqui na terra. Suplicar e implorar a misericórdia de Deus, como o Padre disse na homilia. E esse é o nosso Natal. Eu tenho muito que agradecer esse ano. Eu tenho que muito me entregar para as minhas filhas e para minha esposa, que não foi fácil para elas, mas a gente pode celebrar junto. A gente jamais falar, mas o Senhor quer que a gente fale até aqui. Isso é um pouquinho daquilo que a gente queria falar da nossa história, né, esposa? Desse momento difícil que a gente passou. Mas
a gente tá mais forte do que nunca. Né, esposa? E obrigado. Tamo junto e da hora.